Olá, seguidores do Saúde e Bem-Estar. Aqui é o Dr. Laí Ribeiro. Deixa eu mostrar para você o ovo que você não deveria te comer. Você pega o ovo e joga ele na água. Se ele for fresquinho, ele afunda. Se ele for mais ou menos, ele fica na posição vertical. Se ele for velho, ele vai boiar. Então esse ovo aqui tem que ser descartado. Ele não deve ser comido. Esse aqui você ainda pode ingerir, e esse aqui significa que é um ovo fresco. Então você sabe se o ovo é fresco ou não, dependendo da posição que ele fica na água. Se ele ficar no fundo deitado, ele é fresco. Se ele ficar no fundo de pé, ele já não é tão fresco. E se ele boiar, ele não deve ser ingerido, tá? Eu gostaria de discutir com vocês o que acabou de sair na mídia. Eu não sei se vocês já escutaram algumas pessoas fazendo comentários sobre o novo trabalho que saiu sobre ovo. Foi publicado no mês passado, no Aterosclerose, 10 de agosto, um novo estudo sobre o ovo. E nesse estudo, o estudo foi baseado em entrevistas de 1.200 pacientes com sequela de acidente vascular cerebral e lembranças dos hábitos de ingerir ovos e fumar. Como os ovos eram preparados? Não se fala no trabalho. Eu já mostrei para vocês aqui que uma coisa é o ovo cozido, outra coisa é o ovo frito em canola. Ovo frito em canola, batatinha frita em canola. Então, tudo que é frito em canola aumenta colesterol, porque canola não deveria de ser usado, apesar de ser aprovada até pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, erradamente. Então, o frito com canola faz a diferença. Então, não está se falando qual é ou com girassol, ou com óleo de amendoim. Segundo, qual foi o óleo usado? Terceiro, quais os hábitos relacionados com gordura trans, açúcar e etc. Ou seja, pode ser que não tenha nada a ver com o ovo, pode ser que tenha a ver com a quantidade de açúcar que a pessoa come, pode ser com a quantidade de gordura trans que a pessoa ingere. E a conclusão dos autores é sugerindo uma hipótese. Então, como eu defendo o ovo e venho defendendo em público, eu fiz questão de, no trabalho, e fazer uma análise profunda sobre ele. Acho que eu devo isso para vocês. Então, eu vou apresentar para vocês a análise do trabalho. Então, primeiro, a instituição onde o estudo foi realizado é patrocinada pela indústria farmacêutica. 7 milhões de dólares por ano é dado a esse instituto no Canadá, onde esse estudo foi feito. Segundo, os 3 autores têm conflito de interesse. 2 deles, o David Spence e a Jean Davidson, são speakers de estatinas para a indústria farmacêutica. E o terceiro, que é o David Jenkins, pertence ao Portfolio Diet, que é uma empresa que promove o substituto de ovos. Ou seja, os 3 têm conflito de interesse. Através da análise estatística por um dos maiores especialistas do mundo, o Dr. Ned Koch, que é a maior autoridade do mundo em Nonlinear Variance-Based Structural Equation, que é uma análise estatística sofisticada, demonstrou que os dados devem ser interpretados exatamente o oposto. A ingesta de ovos diminui os níveis de LDL e da placa aterosclerótica. Isso está à sua disposição na internet, que vocês podem entrar nisso aqui e verificar. Deixa eu mostrar para vocês os dados, que é absurdo. Eles mediram a placa aterosclerótica na carótida. E eles mostraram que no grupo que não comia ovo, era de 125, mais ou menos 129. Eu nunca vi um estudo onde o desvio padrão é maior que a média. 125, mais ou menos 129. Olha que impressionante. De 125, mais ou menos 129, foi para 132, mais ou menos 142. Novamente, 2 desvio padrão para cada lado, maior do que a média. Um aumento de 5,6%.
um aumento de 2,6 milímetros na placa aterosclerótica. Se isso fosse verdadeiro. Para você ter uma ideia, isso representa mais ou menos assim, ó. Ou seja, depois de uma vida inteira você ingerindo ovo, pelos estudos, trabalho deles, você aumentaria na placa aterosclerótica, que está aqui simbolizada, apenas isso aqui. E a análise estatística mostra que pode ser até o oposto. Se você for ver o International Journal of Cardiology de 2005, o consumo de 2 ovos por dia não mostrou nenhum efeito deletério em seres humanos. Se você for ver o Journal of Nutrition, pesquisa realizada na Carolina do Sul, com os mesmos critérios, demonstrou que o consumo de ovos é benéfico. E aqui eu tenho um caso muito interessante do Dr. Leon Abrams, que não é médico, ele é um antropologista da Geórgia, e ele tem um estudo enorme mostrando que o ovo faz bem. E tem um caso aqui que por 15 anos, um indivíduo de 88 anos de idade tinha uma compulsão por ovos e ingeria diariamente 24 ovos por dia, durante 15 anos. Ou seja, ele ingeria 6 mil miligramas por dia de colesterol, porque cada ovo tem em torno de 300 miligramas de colesterol. E quando eles pegaram esse paciente, o colesterol dele deve estar absurdamente alto. E foram ver, ele tinha o colesterol totalmente normal. Esse era um dos exemplos que o Dr. Abrams traz. E inúmeros outros estão lá disponíveis. Aqui está toda a literatura que vocês vão ter aí para mostrar o benefício do ovo. Pensar é grátis, não fazê-lo sai caríssimo. Então, o que acontece? Uma pessoa... Eles começaram, já foram cardiologista para a televisão, dizer o seguinte, está vendo aí, ovo faz mal. Eu não consegui ouvir nada de que ovo faz mal. Eu continuo ingerindo meus 5 ovos por dia, como eu faço há 15 anos. Tudo isso que eu ensino aqui, eu faço em mim, senão eu não ensinaria. E vou continuar do mesmo jeito, porque esse estudo aqui não mostra nada, não mudou nada. Não tem uma descrição no trabalho de como que o ovo era preparado. Ele era frito, ele era cozido, ele era poché, ele era cru, e nenhum. Pacientes que tinham acidente vascular cerebral com sequela. Essa sequela também devia estar na memória deles. Então, eu continuo dizendo para vocês que esse amarelo aqui é luteína e zeaxantina. Quem ingere muito ovo não precisa de óculos. Não tem degeneração macular. O olho não envelhece, não uso lente, não tem nada. Eu vou fazer 68 anos. E eu tenho certeza que eu não uso óculos, graças ao ovo que está aí, do que eu ingiro todos os dias. Tudo o que a vida precisa está no ovo, tudo. Tá? E o ovo e o leite materno são os 2 alimentos que têm a PQQ. O que é a PQQ? É a última vitamina descoberta. É a pirroloquinonina quinona, encontrada no leite materno e na gema do ovo. A pirroloquinonina quinona é a vitamina que causa a biogênese mitocondrial. Ela faz aumentar o número de mitocôndrias na célula. Você chega a ter de 5 mil a 10 mil mitocôndrias, principalmente na célula cardíaca. E ela aumenta com o PQQ. Por isso que o ovo é benéfico no paciente com problema cardíaco. Aqui está toda a composição do ovo, tá? Ele tem todos os aminoácidos, ele tem todos os minerais, ele tem todas as vitaminas, ele tem proteínas importantes, ele tem ômega 3, dependendo se for um ovo orgânico, ele pode ter altas concentrações de ômega 3, é um jeito de você ingerir ômega 3, ele tem minerais os mais importantes, ele tem vitaminas mais variadas, ele tem aminoácidos essenciais, ele tem vitamina B e as vitaminas lipossolúveis A, D e K, e ele tem a pirroloquinonina quinona, além dele, é o leite materno, que não é uma opção para a gente, então sobra ele. Tudo isso disponível de uma forma barata, simples de ingerir. Deixa eu mostrar para você o ovo que você não deveria te comer. Você pega o ovo e joga ele na água. Se ele for fresquinho, ele afunda. Se ele for mais ou menos, ele fica na posição vertical. Se ele for velho, ele vai boiar. Então, esse ovo aqui tem que ser descartado. Ele não deve ser comido. Esse aqui você ainda pode ingerir, e esse aqui significa que é um ovo fresco. Então, você sabe se o ovo é fresco ou não,
dependendo da posição que ele fica na água. Se ele ficar no fundo, deitado, ele é fresco. Se ele ficar no fundo, de pé, ele já não é tão fresco. E se ele boiar, ele não deve ser ingerido. Tá? O doutor Mercola, que é uma das maiores autoridades em medicina que eu conheço, tem o maior site médico do mundo, milhões de visitas por dia, de médicos e leigos. Ele também fez uma defesa mostrando que esse estudo não tem nada a ver. A verdade sobre um estudo recente sobre ovos. Então eu tenho aqui um ácido graxo saturado, eu tenho aqui um ácido graxo monoinsaturado, eu tenho aqui um ácido graxo poliinsaturado, e eu tenho aqui uma coisa indesejável, que todas as vezes que eu compro um óleo vegetal poliinsaturado no supermercado, eu levo para minha casa. O veneno está no óleo que você cozinha. Até 1911, os óleos poliinsaturados foram introduzidos no mercado em 1911. O Dr. Paul Dudley White, chefe de cardiologia do Peter Ben Brigham Hospital, fez a pós-graduação dele na Europa e passou um tempo com Eindhoven, na Holanda. E de volta aos Estados Unidos, ele trouxe um eletrocardiógrafo. O primeiro eletrocardiógrafo que entrou nos Estados Unidos, entrou via as mãos do Paul Dudley White. E o Paul Dudley White levou 7 anos para descobrir um infarto no miocárdio. Os colegas riam dele. Joga essa porcaria fora, pô. Não existe infarto. Em 1930, 3.000 pessoas morreram de infarto nos Estados Unidos. Em 1960, 300.000 pessoas morreram de infarto nos Estados Unidos. Vou falar de novo. Em 1930, 3.000 pessoas morreram de infarto do miocárdio nos Estados Unidos. Em 1960, 300.000 pessoas morreram de infarto de miocárdio nos Estados Unidos. De repente começou a ter infarto. O Dr. Paul White descobriu o primeiro infarto em 1925. Ele identificou o primeiro infarto. Em 1925, ele descobriu o primeiro. E aí começou. Por que isso? Porque em 1911, Crisco entrou no mercado. O óleo vegetal que hoje você compra no supermercado. E aí os infartos começaram. As doenças cardiovasculares começaram.